Muito bem, estamos aqui em mais uma noite para falarmos de Platão. Conversamos sobre a apologia de Sócrates. Bom, algumas pessoas já avisaram que não poderão comparecer hoje, outros estão a caminho, e nós que estamos aqui vamos tocar o barco. O que eu havia pensado para a gente discutir hoje não seria nem tanto uma ideia de avanço no texto do livro, mas um aprofundamento. Deixa eu pegar um trecho aqui, em conexão com a aula anterior, né, que nós discutimos em uma primeira aproximação, né, com o texto, e com os problemas que foram levantados aí, a partir da acusação de Sócrates e das investigações iniciais que ele realizou. Platão vai mostrar claramente, nesse primeiro momento do texto, né, que Sócrates procurou entender o porquê das acusações que ele recebeu. Então, no primeiro momento, a gente tem um Sócrates que está procurando entender ali a realidade do que foi colocado para ele pelo oráculo, por Delfos. Lembrando que era um dos lugares, assim, uma reverência daquele período e tal, muita gente passou por ali, né, os oráculos, de modo geral, os oráculos apolíneos tinham muito poder, né, e isso faz parte do contexto socrático também, né, platônico também. Então, o que aconteceu? Sócrates estava sendo colocado como um sábio, né, por alguns, e aí ele incomodava a perspectiva de ser colocado assim como um sábio de uma forma muito genérica. Até porque a própria noção de sábio, se a gente for fazer uma observação um pouco mais distanciada do período socrático para o período do início das discussões relacionadas à sabedoria, Sócrates já está avançado nisso, e o próprio conceito do sábio, a própria noção do que é um sábio, ela já está corrompida dentro de um contexto no qual a sabedoria é o uso da técnica. O uso da técnica para que se possa ter uma estrutura social, para que se possa trabalhar dentro de uma estrutura social, para que a cidade funcione. Né? A sabedoria, a princípio, é o conhecimento das coisas da natureza, do ser. É também a aplicação de saberes no cotidiano, mas depois isso se torna uma cultura social que é relacionado ao contexto das discussões sofísticas, políticas, e, portanto, se perde desse horizonte a realidade da verdade, da moral, tudo aquilo que é importante para Sócrates. E, coincidentemente, também para Platão, né? No sentido aí, entendamos os dois juntos, né? Unidos, no autor da obra em questão. Bom, esse Sócrates, portanto, faz aquela investigação que eu comentei no nosso último encontro. Ao falar que ele é um sábio, ele vai procurar entre os sábios daquele momento essa realidade da sabedoria. Quer dizer, ele vai investigar junto àqueles que são ditos como sábios, aqueles que realizam algumas tarefas que consideram a sabedoria um conhecimento, num contexto um pouco mais específico e, claro, no contexto da cidade. E nessas investigações, ele vai claramente constatar, como nós vimos, que aqueles que eram julgados como sábios não eram sábios.
as pessoas que eram tidas como referências, as pessoas que eram tidas como instrutoras, pessoas que deveriam dominar algo e ter um entendimento para além da simples atitude retórica ou do discurso cotidiano e por aí segue. Justamente essas pessoas demonstram uma superficialidade, pois, e aqui é interessante, elas não são necessariamente nécios, quer dizer, são idiotas, não são pessoas burras, né? São pessoas com certa capacidade. Mas esses indivíduos que foram colocados em diálogo com Sócrates, eles são indivíduos que avançam naquilo que sabem, mas avançam de uma forma simplesmente artificial. Então, o primeiro investigado político, né? Esse primeiro investigado vai se achar extremamente sábio em questões que ele não tem conhecimento. Da mesma maneira, o poeta e o artesão. E aqui nós entramos dentro de uma situação interessante, que é o sábio como aquele que tem consciência do que sabe, a consciência de seus limites. Nada além disso, né? Porque, vejamos, quando segue o texto da apologia, que eu havia marcado, né? Nós estamos ali após a última investigação, a investigação do artesão. Né? Após a investigação do artesão, o Sócrates vai concluir que cada um em sua arte realmente tinha ali características louváveis. O problema é que eles julgavam ter conhecimento além daquilo. E veja que as investigações socráticas, né, platônicas, que seguem desse momento até a perspectiva, quando Sócrates começa a entrar aqui em algumas discussões específicas com Meleto, o que a gente percebe é que o que Sócrates procurou delinear é justamente que o fato de ele ter mostrado como alguns indivíduos expunham-se como aquilo que não era, diziam-se sábios, mas não eram sábios. Esse fato vai gerar todo o inconveniente que põe Sócrates em frente ao droga, faltou aqui a palavra, maldição. Em frente ao Tribunal de Atenas. Isso, voltou. Cara, e a gente para perguntar o seguinte: por quê? E aqui é onde eu pretendo colocar um pouco mais de tempo. E não é simplesmente na história de Sócrates apenas que vamos encontrar isso, né? A gente vai poder encontrar observações relacionadas a isso com todos os indivíduos que, por algum motivo, revelou o quão frágil era a estrutura, da sua sociedade com relação àquilo que é verdadeiro, com relação àquilo que tem uma conexão imediata entre o
que é falado, o que é posto como ah, ah, verdadeiro e aquilo que é vivido pelas pessoas. Hum. E isso era a grande questão socrática no momento. Por natureza, acaba se tornando também a grande questão platônica. Né? A grande questão platônica aqui é mostrar todo o problema, né, tudo que se desenvolveu a partir da acusação de julgamento de Sócrates e mostrar aquilo que Sócrates fez. Né? Então a gente encontra nesse trecho, nessa edição minha aqui, a partir do item 9, em 9, 10 e 11. Aqui nesse trecho a gente vai perceber que as acusações a Sócrates não têm relação com a sabedoria em si. As acusações a Sócrates não têm relação com a resposta que a sociedade deu a eles, mas ela tem uma fonte. Ela tem uma fonte. O ódio cresceu em torno da figura de Sócrates em virtude do mal que ele causou aos falsos sábios. Ele causou um mal a pessoas que tinham, dentro do contexto cultural de Atenas, uma determinada posição, colocavam-se como sábios, e nesse colocar-se como sábios, como quem detinha o conhecimento, como quem estava em diálogo com a natureza das coisas, com o ser das coisas, com a capacidade de moldar o funcionamento da cidade, esse Sócrates mostra, pois, que os indivíduos que se colocavam dentro desse patamar de atividades eram indivíduos que literalmente não tinham meios para se colocar como sábios, para se colocar como quem detinha esse saber. Eram pessoas que não resistiam à investigação primária, porque tudo aquilo que se desenvolvia a partir do questionamento de Sócrates, né, era destruído na sequência. O conjunto de respostas que a própria pessoa colocava eram, eram meios de perceber que a pessoa não sabe daquilo que ela está falando. E aqui veja, estamos dentro de uma sociedade na qual representantes das suas três categorias de importância foram ridicularizados. De primeiro ele fala com o político, mostra que o político se diz um sábio e tudo mais. Né? O mesmo segue com o poeta e o artesão. E aquilo que é mais marcante no indivíduo que é interpelado por Sócrates é que eles vão além daquilo que deveriam ser o seu campo de atuação. E nesse sentido, se colocam como referências para todo o restante da cidade, né? E nessa referência, eles não acharam nem um pouco interessante perderem, né, perderem o status, né? Mesmo não sendo os grandes magistrados da cidade, mesmo não fazendo parte ali do grande conselho do tribunal, etc. Mas pelo fator democracia já estar em pleno avanço em Atenas, né,
Então, toda pessoa que possuía determinadas características poderia opinar dentro de uma ação democrática. Então, claro, quando você, de alguma forma, deixa uma certa categoria de pessoas irritadas com o seu modo de agir, não importa o bem que aquilo cause, porque vocês observarão a partir do início da resposta de Sócrates a Meleto, que ao ser investigado junto ao próprio acusador, se Sócrates causava de fato degeneração na juventude, percebemos que o próprio indivíduo consegue oferecer a resposta de que Sócrates não degenerava a juventude. O que acontecia era que, ao aprenderem a maneira socrática de investigação, eles começaram também a desmascarar outros, como os 3 exemplos que são dados na Apologia, e esses indivíduos começaram a ter a raiva, ou seja, um grande ódio daqueles que proporcionou uma investigação que viesse a deixá-los em vergonha. Por quê? Porque para evitar, vou colocar de uma seguinte maneira, né? Porque para evitar esse tipo de investigação socrática, talvez se você pudesse ser aí um grande sofista, né? E talvez contra Sócrates isso não funcionaria, né? No fim, portanto, o que é problema a ser levantado por esses indivíduos é o mal-estar causado por não poderem mais se esconder por trás de algum título, por trás de alguma atividade, por trás de um status, sendo que era necessário agora ter meios de discutir, ter meios de mostrar e de garantir a todos aquilo que você está falando. Ou seja, não era simplesmente uma atividade na ordem do discurso, na ordem do falar, na ordem da retórica, que o Sócrates, inclusive, no princípio do livro, já leva a constatação de que ele não quer fazer isso, ele quer mostrar a verdade sobre aquilo que estão falando a ele. Não quer falar bonito, ele quer falar a verdade. Então, ou agora os indivíduos falavam a verdade, ou eles se perderiam em frente àqueles que procuravam imitar Sócrates. Olha, isso me encheu muito o saco da galera. Ver o pessoal com muitos problemas, né, com relação a esse tipo de conduta. E a primeira grande perspectiva que a gente vai ter com relação a isso é a raiva que o Meleto possui de Sócrates. Opa, o Davi chegou. E essa raiva do Meleto com relação a Sócrates, né, que está conectado primeiro ao perceber que o Sócrates tem uma forma de discutir, de atuar no tecido social, que o interesse não é político, o interesse não é status, o interesse não é nada. O interesse do Sócrates é uma retomada da atividade humana, seguindo a partir da sua melhor ação, seguindo a partir da virtude, da moral e da verdade. E a grande preocupação de Sócrates, quando investiga tudo isso, é corresponder a essa verdade que os próprios deuses haviam colocado como importante para ele. Então, quando ele entra rapidamente em diálogo com o Meleto, que é um diálogo rápido, mas é um diálogo importante, primeiro, ele vai mostrar que a educação dos jovens ela não pode ser dada por qualquer um. E aqui vale uma observação grandiosa, né?
Imagine se todo mundo pudesse educar todos os jovens. Imagine uma sociedade na qual todos fossem pedagogos. Impossível. Talvez para ensinar ofícios específicos, talvez para ensinar coisas muito peculiares, valeria sim a pena, permitisse uma abertura, né. Mas veja, o que ele está procurando aqui, ele quer que a juventude seja instruída para o seu melhor. E essa instrução para o melhor é a instrução clara para a virtude, que por consequência vai ser a antítese de tudo que era vício na forma de ação dos benditos dos gregos, dos atenienses, que ele investigou, que eram contrários à vida pautada pelo critério maior da eternidade da sabedoria, pautada pelo critério da verdade. Sem essa baliza, sem essa régua, não se tem uma instrução real para o melhor. Porque se o melhor é só a realização daquela disposição imediata, está perdido. Né? Ou seja, cada dia a mediocridade acabaria tomando o espaço das outras atividades. O que não é algo interessante para nenhum dos envolvidos com atividades relacionadas ao intelecto. Ou, melhor dizendo, não é interessante para nenhum dos indivíduos que está preocupado com o agir humano. Não está preocupado com o agir humano. Porque a ação humana clama uma magnanimidade, clama grandeza, o melhor que aquele indivíduo possa realizar. Né? Então, quanto melhor for o instrutor, melhor serão os instruídos. E, claro, nem todos os indivíduos que entram para essa necessidade, para essa atividade de instrução, são tão bons. Então, é importante que se dê atenção aos melhores. E nisso, a grande questão do Sócrates é mostrar que, olha, naquele momento, naquele contexto, ele era, com a régua que ele colocou, alguém que era preocupado com essas coisas. Não era preocupado com a degeneração dos jovens, ele não era preocupado com tirá-los da sua condição de bons cidadãos. A preocupação de Sócrates era justamente a contrária. Sócrates queria que eles fossem os melhores cidadãos. E eu até cheguei a fazer uma observação, né, num trecho, me coloca bem, de uma forma bem interessante e análoga a um trecho do livro do Eclesiástico. Isso estava, inclusive, em algum lugar na minha mesa, eu tive que tirar. Mas, achei. Eclesiástico 6,6. Né? Que é assim, para conselhos, um entre mil. Para conselhos, um entre mil. E o Platão escreveu o seguinte: porque seria uma grande sorte para a juventude se uma pessoa apenas a corrompesse e que o resto a beneficiasse. O Platão está falando assim, entra no elemento, né? Que para ele, todo o restante de Atenas era um conjunto de pessoas boníssimas, enquanto Platão apenas era o seu corruptor. E ele queria mostrar que o raciocínio dele é completamente errado a, a partir da própria postura do Sócrates. Postura essa que, em muito, com relação aos deveres, com relação ao fato de falar público, de buscar levar os indivíduos para uma boa ação, cara, ele não tirava os jovens daquilo que era importante dentro do contexto ateniense. Pelo contrário. Então, essa inversão que foi feita pela perspectiva de Meleto
ela é uma inversão, uma espécie de inversão demoníaca. Quer dizer, seria o mesmo que dizer que é uma redução na qual todos os males do mundo acabam caindo em cima de um indivíduo, e nesse caso um indivíduo que nem tinha culpa disso. E é nesse momento, o primeiro momento, que Sócrates observa, né, dentro do texto, que Meleto ele está agindo de má fé, ele está agindo sem o devido conhecimento e sem o devido interesse real no contexto da educação dos jovens, que é uma outra coisa importante. Ele age de má fé contra Sócrates, ele age sem real interesse pela educação, ele quer apenas a desgraça de Sócrates. E depois Sócrates coloca claramente, olha, esse homem que está agindo de forma insolente, ele é destemperado, profere acusações por meio de pura insolência, destemperança e arbitrariedade. Isso depois de entrar dentro da discussão sobre o possível ateísmo de Sócrates, que ele deixa claro que não é necessariamente, não é um ateísmo, mas ele apenas está seguindo a doutrina de Anaxágoras, que a partir de Anaxágoras você já vai ter uma protofísica, que é uma investigação da natureza, né? Natureza das coisas, pode ser entendida aqui nesse momento, né? Não se separa a natureza como conceito filosófico de natureza como a gente conhece, né? A natura e tal. Nós podemos entender isso ainda um pouco meio misturado. Anaxágoras coloca que as estrelas, o Sol, eles não são necessariamente deuses, mas eles são pedras flamejantes, etc. E Sócrates repetia isso. E causou também escândalo. E pedia uma explicação. Ele falou, bom, se dizem que eu estou errado, então o grande Anaxágoras também está errado, porque eu estou apenas repetindo aquilo que ele trouxe, aquilo que era importante para ele. E um outro detalhe que faz não se considerar o ateísmo de Sócrates é que toda a investigação que ele tem em torno da filosofia, né, toda a sua atividade seja como filósofo, né, como buscador da sabedoria, é uma atividade pautada pelo que foi revelado pelo oráculo de Delfos. E além disso, o Sócrates também possuía uma relação muito íntima com um daimon. Onde aparece aqui o daimon? Acho que é no próximo. Isso. Um pouco mais à frente aí dessa parte onde ele vai comentar sobre o Anaxágoras. Logo à frente ele vai comentar sobre o seu daimon. Esse daimon é um espírito que tem por característica auxiliar os homens na realização de suas tarefas. No caso de Sócrates, ele sempre intervinha quando Sócrates estava por fazer alguma atividade, alguma coisa ruim, algo mal. Tá? E ele fala: bom, é esse espírito que vem dos deuses, como eu posso aceitar a presença de um filho dos deuses junto a mim e não acreditar nos deuses? Então, o ateísmo socrático, bom, esse pelo menos eu nunca vi ninguém defendendo assim, de uma forma muito ferrenha. O ateísmo socrático em si ele não existe. A grande questão aí é como Sócrates entendia os deuses.
Provavelmente não. Claramente não era da maneira clássica, né? Segundo ali as grandes cosmogonias de então, seja Homero, seja Hesíodo, e por aí segue. Porque ele conseguia, era perceptível nesses mitos, né, níveis de baixeza. Quer dizer, Zeus é um cara que vivia pulando a cerca, né? Traía a Hera de todas as formas, ou seja, isso não é virtuoso. Como poderia, então, uma entidade excelsa como os deuses ser cheia de vícios, degenerada, tá? Essa era a grande preocupação ali. Mas havia, de fato, uma fé no sobrenatural, uma entidade divina, e que em alguns diálogos platônicos, bom, Platão tinha muito isso, né? Deus em Platão, ele é praticamente monoteísta, no fim das contas, quando se observa Platão, né? Você tem entidades menores e tal, tem os semideuses ou deuses menores, mas no fim das contas, a origem de tudo, etc., provinha de um único Deus, pronto e acabou. Que era infinito, ou melhor, eterno, incriado, onipotente, e representava tudo aquilo que era de fato que era de fato bom, tá? O que será problema, né, dentro do contexto do politeísmo, mas de modo imediato é isso, né? Então, veja, até esse primeiro momento, a gente consegue entender, e o raciocínio socrático dentro da apologia é um raciocínio que mostra o problema que se cria quando a estrutura de uma sociedade pautada pelo diálogo retórico, ou seja, no sentido do convencimento, não no sentido da comprovação. Só deixa. A gente, com a leitura das obras de Platão, a gente vai observando que a grande questão socrática, e por consequência, é um dos temas platônicos também, é o fato da perspectiva dos sofistas ser a reinante em Atenas. E o que isso diz? Diz que as pessoas vivem ali a partir daquilo que se diz de forma convincente e, portanto, a conveniência entre os indivíduos gera uma noção de verdade. Enquanto, a partir de Sócrates, e aqueles que vão seguir, né, a atividade filosófica iniciada por ele, a preocupação é além do que é conveniência, a preocupação está no centro próprio das coisas. E os diálogos socráticos mostraram isso, porque não basta aquilo que se entende por algo, mas necessariamente aquilo que é algo. A investigação última daquela realidade. E isso não era o que se vivia em Atenas. No contexto cultural específico da época socrática, que Platão estava ali no seu círculo, acompanhando, tal, etc. O grande problema era que a cultura, e por sua vez o que era entendido como sabedoria, ser sábio, etc., era saber falar bem, convencer segundo as palavras e agir de maneira tal que se pudesse convencer alguém daquela opinião que você precisa que seja colocada em circulação. A preocupação já não é mais com a natureza das coisas, com o ser das coisas, mas a preocupação é agora
Como eu posso usar as coisas a meu favor segundo uma intenção e uma possível conveniência, né? E isso gera toda a série de problemas que estamos aqui observando nesse breve texto da Apologia de Sócrates. Leva a falsas acusações, leva a decisões democráticas, democracia acima de tudo, né? Leva a percebermos que é praticamente normal, né, que ao desmascarar o funcionamento de uma sociedade, você venha a sofrer consequências com relação a isso. Vai mostrar que os grandes interessados na educação dos jovens não têm nenhuma preocupação real com a educação dos jovens. Ele tem o interesse de ser contra alguém que está fazendo alguma coisa. E aqueles que julgam o ateísmo alheio, vamos colocar, aqueles que apontam a forma de vida religiosa do outro, não têm a preocupação de fato da relação do homem com Deus, mas têm preocupações farisaicas. Por aí segue. Então, nesse contexto, hoje eu queria trazer essa observação de que como o final da ação de Sócrates sobre a investigação do poeta, do político e do artesão segue numa observação de que, como na sociedade que eles viviam, os indivíduos ganhavam status, fama e poder a partir de uma falsa posição que eles se colocavam dentro da sociedade. Essa falsa posição, ao ser desmascarada, vai gerar todo um conflito contra um indivíduo que expõe que o rei está nu. E, por fim, a gente percebe que, no caso de um dos acusadores específicos, que é o Meleto, não existe um crime de fato a ser julgado, mas existe, no fim das contas, uma revanche, uma imprudência, uma arbitrariedade em todo o contexto das acusações que foram levantadas, porque a preocupação dos indivíduos não era com aquilo que eles de fato acusavam. Eles só queriam, ali naquele momento, a partir daquele problema, e o problema era Sócrates, não o que eles vinham fazendo, não o que eles julgavam que ele vinha fazendo, né? Mas o problema é a própria figura de Sócrates e a maneira como ele agia dentro de uma sociedade na qual as aparências, ou melhor, as conveniências, né, e, por conseguinte, as aparências montadas a partir de um diálogo retórico vinham a ser reinantes. Sem essa perspectiva, o restante da obra, ou seja, o final trágico socrático, ele acaba sendo um pouco prejudicado. Deve-se entender esse movimento inicial. Ou seja, Sócrates não morre por nenhum tipo de martírio moderno sobre a liberdade de expressão, uma coisa que comentei no início, né? Sócrates não morre por conta porque ele queria ser um indivíduo que estava lutando pelo direito das pessoas falarem. Não, Sócrates morre pela precisa defesa da verdade, da sabedoria e da moral. Vou deixar aqui agora um momento para que vocês possam falar alguma coisa, porque senão fico eu numa oratória longa aqui. E já tem uns 40 minutos falando, já tá bom. Cara, seria tipo a nossa lacração na época de Sócrates, né? Onde reina você mandar lá a sua lacrada, dar
a sua mitada e pronto, você ganhou o argumento. Você gaguejou, perdeu. Cara, vejo que o mecanismo é bem parecido. Isso que você colocou faz todo sentido. O mecanismo é bem parecido. Aquele que incomoda um determinado establishment vai sofrer, inevitavelmente, de um processo de perseguição. Hoje em dia, a gente chama esse processo de perseguição de cancelamento, né? Cara, você vê ali o... É engraçado, né? Porque teve um casca-grossa improvável nos últimos anos, né? Com relação ao cancelamento, que foi o Monark. O caso do Monark, eu acho ele muito engraçado, assim, porque ele é completamente que ninguém esperava, cara. O cara falou uma besteira, assim, caíram matando em cima dele e o maluco não deu para trás, né? Ficou rente, firme. Já é um caso interessante de ser analisado, tal. Mas o mecanismo é meio parecido, né? E mais à frente na apologia fica claro que o importante nesse sentido é o domínio das massas. Quer dizer, aquele que tem a melhor retórica, aquele que tem a capacidade de melhor convencer, claramente vai conseguir a maioria dos votos que vai condenar alguém. Então é aquela coisa, né? Um mal muito pequeno, né? Sou eu, por exemplo, começar uma campanha de cancelamento. Né? Por quê? Porque, bicho, não vai alcançar ninguém, entendeu? Ninguém vai estar nem aí e tal. Outra coisa é um Gregório do Vivier começar uma campanha de cancelamento. Ele tem muita visibilidade. Né? Então, nesse sentido, o mecanismo é bem similar, ou seja, você vai extirpar da vida pública todo aquele que, por algum motivo, revela vamos dizer assim, revela a grande estrutura que mantém aquilo vivo, ao ponto de ser possível você acabar com a vida do cidadão. Seja exigindo a cabeça dele, no caso Sócrates, seja você fazendo com que ele perda fazendo com que ele perda todos os meios de sobrevivência, e um pária na sociedade, né? Esse negócio seria meio equivalente ao exílio hoje, né? Se parar para pensar. O cara ele perde todos os seus patrocínios, não pode mais abrir rede social, não pode ter, né, canal em nada, tudo bloqueado. O cara vira um exilado. Um exílio digital, né? Uhum. E com certeza o que o mundo digital possui hoje, sou uma pessoa de atividade midiática, né, por exemplo, ou que tenha um certo peso na mídia, se lasca. Se lasca. Diga, Daniel. Boa noite, tá me escutando? Tô sim. Opa. Eu tô um pouco mais à frente aqui, a parte que eu peguei para falar, mas Sem problema. quando Sócrates fala aqui sobre... mas talvez alguém pudesse dizer: não te envergonha, Sócrates, de te aplicares a tais ocupações pelas quais agora está arriscando a morte. E ele fala sobre o filho de Tétis, que pelo que eu pesquisei, é o filho de Aquiles aqui. É o herói Aquiles, né? Uhum. Depois ele fala: quando, pois, o mesmo. Deus me ordenava, como penso, estou convencido que eu devia viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros. Então eu, se temendo a morte ou qualquer outra coisa tivesse abandonado meu posto, isso seria deveras intolerável. E mais à frente também ele menciona que se ele desobedecesse aos deuses, né, isso sim seria um grande problema. Eu estava pensando aqui, tipo, sobre essa questão da liberdade de expressão. Vocês estavam até falando agora, né? Uhum. Parece que até hoje em dia as pessoas querem cessear a liberdade de expressão dos outros o tempo inteiro. Eu sou do direito, eu não sou da filosofia, estou no segundo período. Mas é uma questão que tem me atormentado um pouco. E, tipo, lendo Sócrates aqui, sei lá. Uhum. Então,
também ele é um pouco complexo para a gente colocar aqui, né, no caso do Sócrates, porque não é necessariamente uma liberdade de expressão, né? A gente está falando, como você é do direito, a gente está falando propriamente do direito do indivíduo dentro da polis. Ou seja, o que é lícito ou não para alguém fazer dentro de uma sociedade? Bom, você tem ali 2 tratados gregos sobre o problema, que é a República e a Política, né? Respectivamente, Platão e Aristóteles. E o Platão, é interessante que ele defende, né, que as coisas dentro da sociedade elas devem ser muito bem ditadas, muito bem regradas, ritmos musicais, a presença dos poetas e tal, essas coisas todas. Então, assim, na antiguidade, esse tipo de situação ele era uma situação que acontecia mesmo. Cara, tanto é que o Sócrates, aí vem a grande questão. Tanto é que o Sócrates, ele, em momento algum, ele pensa em fugir da sentença que lhe foi dada. Porque para ele é importante defender a sabedoria, é importante defender aquilo que ele colocava como ideal do cidadão, e por isso ele tinha que respeitar as leis, mesmo que elas fossem injustas. Se aquele que aplicasse a lei fosse injusto, então o mal recairia sobre ele, né? Veja, pois, que esse Sócrates, né, ele fala de uma pose, né, uma pose não, ele fala de um lugar que é dele, porque ele é cidadão, ou seja, ele tem plenos direitos políticos. Ele tinha cumprido com suas obrigações políticas e militares, né? Ele serviu em guerras e tal. A grande questão que se vê nesses meios aí de acusações desmedidas contra indivíduos que falam coisas que desagradam em um determinado meio é que são tolhidos os indivíduos não necessariamente pelo mal que eles fazem à sociedade. E aqui entra Sócrates junto e qualquer outra pessoa que tenha sido calada ultimamente. Eles não são condenados pelos males que eles causam à sociedade. Eles são condenados porque eles causam desconforto a grupos muito específicos. Ou ele faz uma piada com quem não deveria fazer, ou ele contou umas verdades sobre quem ele não podia contar. E por aí a gente segue todo o baile de máscaras dentro, né, da atividade que o indivíduo oferece. E outra, Sócrates fez tudo com plena consciência, cara, com plena consciência. Como você levantou, né, a passagem que fala sobre o oráculo, né, de Aquiles, né? Bom, a gente conhece, né, que ali no início, antes de partir para Troia, Aquiles fala com a mãe dele. A mãe dele diz: olha, você cansa a imortalidade. Todo mundo vai saber quem você é. Se você não vai, você vai viver bem, levar sua vida normal, mas vai ser esquecido. Ou seja, para o indivíduo, ele deve cumprir aquilo que lhe é dado pelos deuses, que é dado pelo destino, melhor dizendo, né? Para Sócrates, o destino dele era esse. Então, ele cobra a si mesmo essa correspondência entre a sua vida e aquilo que foi apontada por algo maior que ele. Estamos num nível claro aí de uma discussão sobre o que a gente hoje coloca como vocação. E isso daí está acima de qualquer coisa que possa acontecer ao corpo da pessoa. Isso corresponde diretamente ao que ele vai responder que fez a sua alma. Fala, Breno. Tobias, além do Aristófanes ali no As Nuvens, você conhece alguns outros escritos assim que, além do Platão, claro,
que trazem assim o Sócrates como pessoa, ou que sejam criticando ou falando das virtudes dele, algo assim? Aristófanes, As Nuvens, né? O Xenofonte, Feitos Memoráveis de Sócrates, e o Aristóteles também, mesmo não sendo contemporâneo, mas o Aristóteles também dá testemunho de Sócrates, né? Tinha visto isso hoje, cara, ontem, em trechos da Metafísica. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência, só para você ter ideia. Um momento rápido, que eu tô com o livro aqui do lado. Metafísica, né? Diz aqui Aristóteles, segundo o qual Sócrates se ocupou do conhecimento, do concernente ao ethos, procurando o universal e sendo o primeiro a exercitar seu pensamento em definir as coisas. Depois Platão. Então, essas são as principais fontes, né? Claro, alguns socráticos, existem o que a gente chama de socráticos menores, né? Ou também, se você observar a vida de alguns outros indivíduos, como, por exemplo, Alcibíades, né? Que é um personagem do banquete, ele estava ali perto do círculo socrático, inclusive ele tenta no banquete realizar atos libidinosos com o velho Sócrates. E o Alcibiades, ele tem uma longa carreira política, né? Então, portanto, ele também dá, assim, atesta, né, a realidade de Sócrates. Então, existem essas fontes. Acho que as principais, cara, assim, a mais interessante seria, para não entrar no texto platônico, seria do Xenofonte. Depois do Xenofonte, aí Platão, mas existe o problema, né? Então, um rapaz fez uma pergunta ontem, né? Como diferenciar, né, o que você está lendo nos diálogos socráticos, o que é Platão e o que é Sócrates? Existe uma dificuldade muito grande nisso, porque o discípulo escrevendo do mestre, né, e o discípulo incorporou o mestre, e o discípulo superou o mestre, avançou. Então, assim, acho que a grande percepção daquela coisa seria, para tentar encontrar ali, os grandes voos metafísicos são todos de Platão, né? Enquanto método, enquanto as preocupações de definição, etc., essas aí são socráticas, né? E por aí segue. Podem falar, não tem problema não, é só falando de cada vez. Diga, senhor Daniel. Mais pra frente também tem uma passagem que eu achei bem interessante, por conta de uma nota de rodapé, que é... Aqui tá escrito, né? Em maior número serão os vossos censores, que até agora contive e vós não reparastes, e tanto mais os atacarão, quanto mais jovem forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. E aqui na nota de rodapé fala que Meleto foi condenado à morte, Anito foi exilada, e Licon suicidou-se. E caraca, que previsão. Essa previsão final é muito boa, né? É muito boa, porque, cara, o destino... E sem contar um outro detalhe, eu vou entrar aqui agora em um outro problema, né? Veja o seguinte, o Eric Wagner coloca que a filosofia de Platão e Aristóteles é uma filosofia de tentativa de salvação da polis. Opa! Então, havia um problema na polis. A polis já estava se esvaindo em forças politicamente, socialmente. Se a gente observar os períodos que viveram Sócrates e Platão, etc., a gente vai ver uma efervescência política muito grande, uma efervescência bélica, né? Guerras e conflitos, etc. Isso enfraquece claramente não só o tecido social da polis, mas acaba sendo meio de balançar o tecido social de toda a Hélade, vamos colocar aqui, né? A Grécia, de modo geral. Então, o indivíduo, né, nesse caso, vamos colocar aqui os
3, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles estão tentando retomar um elemento dessa polis que dava a ela fundação, dava a ela força. Né? Então, por isso, toda essa filosofia desenvolve-se em torno de questões que ascendem, né, do mais cotidiano ao ápice da metafísica. Né? Você vai ver que começa com Sócrates e segue ali a estrutura, a gente chega no Aristóteles ali fazendo a grande metafísica mesmo, né? Dele a obra, né? Que ganha esse nome depois e que pauta a disciplina filosófica posterior. Então, veja, um outro detalhe interessante é o seguinte, cara, Aristóteles foi tutor de Alexandre da Macedônia. Alexandre da Macedônia vem e destrói toda a estrutura de cidades-estado e constrói um império. Então, o destino do pessoal que não ouviu aqueles que estavam querendo reestruturar aquela realidade política é, de fato, a perdição. E até hoje isso é importante, hein? Pense bem nisso. O destino daqueles que não escutam os seus oráculos políticos, mas aqui ainda é análogo a muita coisa, né? O destino de quem não escuta seus arautos, oráculos políticos, é ser subjugados por forças externas e perder ali muito da sua característica. Então, por exemplo, disso faz com que surjam também as chamadas escolas helenísticas de filosofia, que vão caminhar aí cada um para um canto, né? Ou seja, depois de Platão, você vai ter os platônicos menores, lá na frente, lá, assim, lá era cristã já, você já vai ter o último dos grandes pagãos, que é o Plotino. Cara, depois disso aí, acabou. Acabou aquele pensamento pagão, né? A gente vai entrar numa outra história. Tá? Mas a grande questão é, Platão ainda vai ser muito usado à sua maneira, mas as outras escolas estoica, cínica, estoicos, cínicos, hedonistas, esse pessoal aí, eles vão ganhar muito espaço num contexto maior, seja do Império Helenístico, seja do Império Romano, né? E, por sua vez, a partir de Roma reinará a perspectiva estoica de mundo, né? E onde está Aristóteles aí? Aristóteles vai ganhar pouco estudo significativo. Aristóteles vai ganhar força, de fato, em alguns momentos muito específicos, alguns textos muito específicos, e o grande estudo aristotélico vai acontecer com a retomada moura ali de Averroes e, posteriormente, com os estudos na Universidade de Paris. Né? Então, muita coisa vai se perder. Por quê? Porque, eu vou colocar assim, agora que eu estou sendo extremamente generalista. Acontece isso de uma forma muito clara em virtude, né, da condenação daquele que vinha para botar ordem na situação daquele povo. Então, esse problema da liberdade, né, começamos com ele, inclusive, né, esse problema da liberdade, ele acaba entrando, né, que a gente fala assim, é censura, liberdade de expressão, não sei o quê. A coisa é um pouco mais profunda, porque isso daí atinge apenas elementos muito específicos da sociedade, né? Nesses casos que a gente está falando do Platão aqui, né, no texto. Mas, historicamente, isso se manifesta de outras maneiras, né? Tudo a depender da forma de governo que temos.
E aí? Já foi? Nada mais a colocar? Tobias, estava notando uma coisa interessante aqui. Só notando que é interessante que, ainda que ele tenha sido, ao final, condenado, houveram alguns que votaram contra a condenação dele, né? Uhum. Então, por mais que era minoria, havia alguns aí que estavam, aparentemente, né? Eu não sei porque eu não conheço, já não cheguei a tanto para analisar isso, mas favorável a essa questão do conhecimento verdadeiro dos fatos, né? Uhum. E acreditar de fato que Sócrates não era condizente aquelas acusações contra ele, né? Mas é isso mesmo? Era isso mesmo o motivo pelo qual não foram favoráveis à condenação dele? Como averiguar isso? O que você sabe disso? Ele perde ali por 3 votos, né? Então a gente pode colocar o seguinte: mesmo que tenha ido uma turba muito violenta para o julgamento, querendo mesmo colocar ele perante o tribunal para matar o cara, havia ali também aqueles que eram seus amigos, né? Perceptível isso no diálogo também, na obra, né? E o discurso do Sócrates, ele é um discurso que ele bate no brio das pessoas. Então, assim, você pode até ter raiva do Sócrates, pode não gostar do Sócrates, você pode ser o Aristófanes ali, né? Que teceu uma imagem do Sócrates terrível. Mas se você escuta ele falando, mostrando, comprovando que ele estava certo, quando você tem um mínimo de, assim, um mínimo de inteligência, um mínimo de hombridade, você pode mudar o seu voto. Você pode mudar o seu voto. Permanecem ali apenas aqueles que tinham ou mesmo mau caratismo para querer matá-lo, ou aqueles que de fato não foram convencidos. Assim, não dá para fazer uma análise mais profunda desse corpo que deu a condenação a ele, né? Mas a grande questão havia entre aqueles homens, né? Tanto os próprios amigos de Sócrates, né? Que obviamente não votaram a favor da condenação dele, e o outro grupo era formado por pessoas que estavam acostumadas a se deixar levar pela argumentação. E como a argumentação do Sócrates não era simplesmente argumentação retórica, ele fazia todo um processo para mostrar a verdade daquilo que ele estava falando, aquele grupo de condenadores, né, pode vir a mudar de lado. Então a gente tem aí de início esses dois e por final aqueles que vão mesmo condená-lo independente do que escutar, certo? Acho que dá para a gente fazer essa pequena observação, né? Eu até coloquei aqui no livro, né? Condenado por 3 votos, cara. E, bicho, democracia já nasceu ruim, cara. Até os gregos faziam merda com os negócios. Será que nessa época já existia a compra de votos? Fácil. Você podia comprar tanto igual hoje. Você compra com favor, você compra com dinheiro, né? Bem tranquilo, bem similar ao atual, né? E existiam também pessoas muito retas, né? Teve uma votação, eu esqueci qual foi o personagem, cara. Foi Solon. Solon. Ah, droga. Não vou lembrar o nome do. Droga.
Era um grande legislador grego, um ateniense, se não me engano. E foi ter uma votação. Tinha uma pessoa que ia votar, que não sabia escrever, pediu para o cara que estava passando do lado dele: escreve aqui para mim o nome do fulano. Vou votar para exilar ele ou matar ele, não sei o que era. Aí ele perguntou assim: por que você vai votar nele? A pessoa que ia escrever. Eu não sei, mas eu não gosto dele. Aí o cara foi lá e escreveu o nome. E era ele mesmo, escrevendo o nome dele na cédula de votação, que ia matá-lo para uma outra pessoa. Existem níveis de honestidade ainda muito altos. Isso é óbvio, né? O pessoal ali se comprava, se vendia. Essa coisa toda aí sempre vai acontecer. Quando o cara não ganhava também, muita gente da massa só pelo discurso, né? Pela forma como ele falava. Só para finalizar mais um comentário aqui, eu acho, estava pensando aqui que, voltando a falar naquela questão que comentei que era a lacração da época, né? Isso aí mesmo que você falou, o diálogo retórico que vence, e não você comprovar os fatos. E aí você falou da questão do cancelamento e tal. Eu vendo assim, tem esse lado que é mais, como é que se pode dizer? É mais opressor, mas ainda tem um outro lado mais próximo a gente, que é aquele que, por exemplo, se a gente pega para conversar com alguém sobre, por exemplo, isso que a gente está estudando, começar a pensar nessas coisas, nas aplicações disso, e pegar para conversar com alguém sobre isso. Vamos supor que a gente está falando do Sócrates aqui. Ou poderia ser outra pessoa, alguém mais conhecido, assim, pelo brasileiro. Não importa o que você fale, em termos de comprovação de fatos, mas, no geral, as pessoas não vão estar muito preocupadas, né, nos fatos que você está expondo. No geral, as pessoas vão ouvir mais se você apresenta aquilo lá de uma forma interessante. Tipo assim, imagina o Paulo Musi. Eu acredito que você, o pessoal, conhece o Paulo Musi, né? Você vê o cara falando ali, você jura que tudo tá verdade, que ele fala assim no ar. Rapaz, ele poderia estar falando aí que 1 mais 1 é 3, a gente estaria acreditando. Então, e você vê que todo mundo assim, poxa, esse cara sabe mesmo. Não tô falando que ele não sabe. A ideia é que assim, né? Se apresentar a ideia assim de uma maneira convincente, realmente dá o seu efeito. Mas quando a gente está conversando assim com amigos e começa a falar sobre coisas assim, se a tua retórica ele não é suficiente para ele entender o que você está falando, já era, né? Não vai ter ali uma pausa ali para deixa eu considerar isso aí, né? Deixa eu pensar nisso aí, ou matutar. A pessoa vai olhar ali e vai dar um julgamento, né? Gostei, não gostei. Tá certo, tá errado. Que eu acho que é uma coisa muito mais próxima da gente, né? E que a gente convive muito mais, assim. Conversar com as pessoas, a gente experimenta muito disso, né? Cara, isso trouxe uma série de coisas aqui na minha cabeça quando você comentava disso, né? Porque, de fato, a gente encontra uma resistência muito grande na discussão real com as pessoas. E discussão que eu coloco simplesmente na conversa, né?
uma conversa com as pessoas. Se a gente entrar num determinado assunto, cara, não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Existe eu gosto e eu não gosto. Olha o peso desse negócio. Quer dizer, pouco importa. Pouco importa o que é certo, pouco importa o que é verdade. Não importa o que eu gosto. Né? Ou importa o que eu não gosto. Então, por exemplo, eu lembro quando eu trocava algumas ideias com... assim, os que são meus amigos ainda, né? Eles nunca foram depreciativos no assunto. Eles sempre perguntavam e escutavam. Agora, tinha uma outra galera, vamos dizer assim, agregados, né, conhecidos, colegas e tal, que uns já criavam meios de chacota. Eu dava uma neles de vez em quando, assim, né, de leve, só para não perder a amizade um dos outros. Mas, assim, tinha uns que viviam perguntando sobre coisas do Olavo, cara. Ali quando... pouco tempo depois que eu descobri o Olavo tardiamente, por volta de 2013, eu fui ler o Olavo, dar atenção para o Olavo de Carvalho. Cara, e quando eu falava do Olavo, assim, né, logo alguém me perguntava, surgia com a polêmica dele, tudo aí eu conversava com os caras, né? E falava, explicava e tal. Você vê que aquele que estava querendo procurar saber o porquê ele falou tal coisa, se você explicava, ele poderia não gostar, mas ele entendia a sua explicação, e como ele estava recebendo, né, de um amigo e tal, ele, ok, isso me serve aqui, né? Matou minha curiosidade. Então. Agora, outros não, outros queriam só, né, ficar de zoação, falar que o Olavo era isso, era aquilo. Então, é meio bizarro. Né? Agora, no cotidiano, você coloca... existe um outro problema grave, que esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, ele não é uma discussão que todo mundo tem a capacidade nem mesmo de se preocupar com ela. Mas essas questões mais elevadas, né, essas questões que clamam aí a gente poderia dizer, um autoconhecimento, essas são questões deixadas a segundo, terceiro plano, às vezes esquecidas. Ainda mais no Brasil, cara. Assim, Brasil é um lugar esquisito demais. Um dos grandes problemas aqui, não sei se já parou em um determinado momento para ver sobre a realidade brasileira, né? Eu vou usar um marcador que tem gente que não gosta, mas eu acho que ele diz alguma coisa. Então, eu uso, né, por ele ser possível de dizer algo. Ele não determina muita coisa, mas ele determina alguma coisa, serve, que é a coisa do QI, né? Bicho, aqui no Brasil já percebeu que muita gente com a capacidade mediana mesmo, né? Uma pessoa que tem um talento, não importa qual seja, ele tem uma aprovação meteórica da população. Assim, o cara aparece na televisão falando uma coisa ou outra, algumas obviedades, ou tem vídeos que viralizam na internet, o cara já é referência, torna-se referência. Né? Porque aqui no Brasil, cara, a média do QI nacional, ela é abaixo da média mundial. Uma pessoa comum, cara, deveria ter um QI 100. Assim, e toda vez que você passa de um QI 100, você já tem, né, em qualquer lugar no mundo, você já tem capacidades que outros não têm. E isso é algo importante de ser considerado, porque o QI em média algumas capacidades de raciocínio e tal, etc., que podem ser consideradas, assim. Né? No Brasil, cara, o QI em média é 80. E a gente está 20 pontos abaixo da média. 20 pontos. Aí, por que eu considero essa coisa? Porque é um indicador, né? É um indicador. Aí, se você olha para a sociedade partindo do indicador, você consegue fazer algumas colocações. Então, você veja. Para conversar com uma pessoa,
minimamente instruída hoje, e tente entrar numa discussão, numa conversa, acerca de questões políticas. A conversa fica sempre no nível da militância. Ela não entra numa discussão dos princípios políticos. Ela não entra numa discussão nos princípios filosóficos que pautam aqueles princípios políticos. E se você leva essa discussão por um nível de abstração metafísica, ela acaba, ela morre. Então, é nesse nível que a gente dialoga. Você vai conseguir conversar com as pessoas sobre qualquer coisa que for sensualista ou emotiva. Então, dá para você conversar no Brasil sobre futebol, dá para você conversar no Brasil sobre resultado de eleição, dá para você conversar no Brasil sobre programas, né, seja séries, né, livros best-seller e tudo. Porque isso é extremamente superficial, ele agita, vamos dizer assim, ele agita a superfície da água. Mas ele nunca vai mexer no fundo disso daí. Seja porque os rios, né, que correm pelas terras brasílias não são tão profundos, seja porque os indivíduos não têm o menor interesse de mergulhar ali, onde realmente é profundo. Né? Então, nós temos unido uma incapacidade, né, e um desinteresse. E isso tem relação direta com a educação. Né? Se a gente observar o sistema educacional brasileiro, não é voltado para nada mais a não ser o sensualismo, o sentimentalismo e a aprovação em testes. A aprovação em teste você vai ali treinar para passar em prova. É só isso. Aí, assim, mas é importante fazer prova. Cara, isso nesse sentido não vem ao caso, porque o aprovar-se em testes parece que é a única coisa que a escola produz. Vou além. Ele é a única coisa que o sistema educacional inteiro produz. E se a gente for observar o princípio próprio da educação, a educação é construtora do ser humano, processo de educar. O constrói o ser humano. Então, não poderia ser oferecido do modo como é, né? Porque ele não é capaz de fazer aquilo que ele se propõe. E, graças a Deus, em certas medidas, não é capaz, porque as pretensões dos modelos educacionais nacionais chegam a ser obscenas. Então, assim, esses são os critérios que eu vejo, e às vezes eu até converso com algumas pessoas que expõem alguma coisa sobre educação e tudo mais, e eu vejo uma proximidade grande, né, entre essas minhas perspectivas e a de outras pessoas. Então, por isso que eu falo assim de maneira bem aberta. Uma vez eu fui até questionado sobre isso numa palestra que eu dei na faculdade, um indivíduo colocou algumas questões lá, eu tive que sentar e falar assim: olha, eu vou responder aqui as suas questões, né, eu tomei nota. Ele falou: não, não precisa responder, porque assim, cada um tem sua opinião, né? Então, cada um vê de uma forma. Eu falei: eu não vou mostrar as coisas como eu vejo, vou mostrar as coisas como elas são. Né? Nisso daí o cara até já deu uma. Mas como assim? Eu peguei alguns fatos assim, sobre as coisas que ele havia levantado, e mostrei, né? Olha, falei o que eu falei por isso. E hoje em dia, se você faz isso, muitas pessoas ficam até ofendidas. Eu achei engraçado que no caso desse cidadão, ele não se demonstrou ofendido. Ele ficou sem graça na hora. Mas ofendido ele não ficou. Pelo menos não ali na minha frente naquele momento. A gente tem toda essa problemática, cara. São problemas graves. Problemas graves. E não serão resolvidos de maneira industrial. Quer dizer, em larga escala.
São iniciativas como essa que a gente faz aqui, juntar algumas pessoas para conversar sobre coisas que ninguém mais quer conversar, engrandecem a alma, né? Entende que a alma como todo elemento intelectivo, e um elemento até próprio salvífico, né? A gente tem nosso espírito. É fazendo isso aqui que a gente consegue voltar a uma perspectiva clássica de educação, ou seja, uma busca por um engrandecimento, por uma formação que hoje é, perdão, uma formação que hoje é relegada ao nível trabalhista, né? Formação técnica para atividade trabalhista. E a gente procurar uma formação para o espírito, para a alma. Se não for nesse nível mais baixo, nesse nível de um alcance menor, de pequenos grupos, a gente está lascado. Nunca espere nada do Estado. Ele nunca vai trazer nada. Porque o Estado, hoje, ele é análogo ao Estado que matou Sócrates. Vai lá, Daniel. Talvez eu vou entrar um pouco no mérito do direito, um pouquinho agora, rapidinho. Entre no mérito do direito. Tem a questão do positivismo, né? Que seria a questão da Antígona, que eu senti um pouco dentro aqui de uma passagem do Sócrates, né? A Antígona, ela tem aquela frase célebre, né, de que poxa, eu esqueci agora, mas é tipo, as leis que o governador criou pouco importam, né? De fato, o que importa seriam as leis naturais, né? Sócrates, as leis eternas. Isso. Sócrates, em dado momento, ele fala que não poderias tu viver longe da pátria, calado e em paz, ou seja, ele se auto-questionando, né? Uhum. E ele afirma que uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Essa questão do direito natural aqui no Brasil, tipo, é o que eu tenho estudado bastante, né? E aqui, no caso, a gente tem muita influência do positivismo. Minha pergunta mais é, tipo assim, tem uma frase do Fernando Pessoa que ele fala: o que saiu das agitações de Roma, o Império Romano e seu despotismo militar. O que saiu da Revolução Francesa, Napoleão e seu despotismo militar. E você verá o que sai da Revolução Russa. Qualquer coisa que vai atrasar dezenas de anos a realização da sociedade livre, que é do banqueiro anarquista. Parece que sempre a gente volta nas mesmas questões. Vai ser isso para sempre, o senhor entende? Tipo assim, parece que essa questão do positivismo, tipo, aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, com o caso Hitler, né? Ele usa das leis para fazer o que fez. Né? Eu entendi bem essa questão aqui do Sócrates de dignidade. Sim. Você entendeu pelo que mais te chama atenção, né? Pelo caso do direito. Eu levo isso aí quando eu olho essa frase, né? Uma vida que não é investigada, não vale a pena ser vivida. Eu levo para uma questão mais antropológica mesmo, né? No sentido de que eu preciso investigar minha vida para vivê-la bem. Né? E no seu caso do direito, você fez bem essa analogia, porque você está observando aí aquilo que está vamos dizer, em primeiro plano dentro dos seus estudos, né? Então, tem um quê aí. A grande questão é, quando a gente contrapõe o direito natural ao direito positivo, a gente cai em uma perspectiva que hoje em dia ela já não é mais aceita. Eu acabo conversando muito com um amigo meu que está fazendo um TCC agora, justamente nessa área do direito natural clássico. Né? Não é o moderno, não, que ainda tem algumas diferenças, né? Que ele me mostrou que o direito natural moderno ele peca alguns detalhes. O direito natural, como a gente entende, a gente pode buscá-lo lá no Antígona mesmo, né? Por quê? Porque são leis eternas. O que seriam as leis eternas? Aquelas que não mudam, aquelas que regem o cosmos. Aquilo que rege o cosmos não é passível de ser mudado pelo homem. O homem tem que entender e aplicar. Né? É isso, você vai ver posteriormente São Tomás de Aquino, quando ele for discutir sobre a ordem política. Ele vai tratar do direito natural, que é a derivação das leis eternas dadas por Deus, né? E cabe ao homem entender isso e aplicar na sociedade.
Quer dizer, a base do direito natural é metafísica, desde a sua concepção na Antígona, né? Então, você passa pelo julgamento de Sócrates, você vê que ele está submetido a elementos que estão além do mundo material. Ele está submetido a leis eternas, entende? E, por conseguinte, o que acontece hoje no campo do direito, ao que eu percebo, né, nessas conversas com o pessoal, é que, para além do positivismo, ou seja, o cumprimento da lei, você tem um outro estágio, que é a lei, ela deixa de ser o elemento posto no papel, né, que seria o claro do positivismo, a lei é aquilo que é decretada, né, e o decreto passa a ser, agora, o entendimento do magistrado. Então, não importa a Constituição, não importa o que está escrito, importa como o magistrado vai entender aquilo e vai aplicar. Quer dizer, a gente já está na perversão da perversão, né? O Olavo falava que esse é o direito achado no lixo, o direito achado na privada, porque ele não tem nada de direito mais, no sentido de busca do ponto metafísico que pode determinar o que seriam essas leis eternas. Então, esse olhar para o Brasil, né, no caso do positivismo, é um olhar extremamente salutar, porque aqui reina essa praga, né, e que agora ela vem pautada nesse direito americano, porque esse direito do qual você comenta, né? Você comenta, não, perdão, que eu comentei, que ele é a partir do magistrado, isso daí é uma perspectiva jurídica que foi importada dos Estados Unidos. Então, você tem a lei escrita e você coloca, posteriormente, essa lei escrita, ela é algo a ser ativismo judicial, justamente. Você coloca a lei, né, abaixo do magistrado, para que o magistrado possa manipular essa lei, utilizar essa lei da forma como ele quer, né? Então, assim, eu vou deixar isso registrado, isso pode gerar depois alguma coisa contra mim, né? Mas veja como se porta o Supremo Tribunal Federal. Está claramente dentro desse padrão. Não importa mais para o Supremo Tribunal Federal aquilo que é lei. Não importa para o Supremo Tribunal Federal a divisão de poderes e a característica elementar que eles não criam leis. Eles estão legislando e eles estão julgando e executando. Está tudo centralizado ali. E o que se vê dentro da sociedade é justamente uma espécie de totalitarismo desse órgão, né? E falta a investigação profunda do que vem a ser esses elementos claros do direito, né? Para que tudo isso que é abominável, é claramente abominável dentro da atitude do Poder Judiciário no Brasil, possa ser entendido como, de fato, ele é uma abominação e possa voltar ao cumprimento daquilo que é importante, o cumprimento de uma lei que é eterna. Caso contrário, a lei se torna simplesmente a vontade do indivíduo. E nós sabemos que cumprir a vontade do indivíduo é extremamente, extremamente perigoso. Se submeter a cumprir a vontade do indivíduo é se submeter a qualquer tipo de atrocidade. Eu acho que essa investigação, né, como você colocou, essa perspectiva de investigação natural frente ao que é colocado do ponto de vista da eternidade, ela é mais que importante, ela é urgente. Mas ninguém no direito vai dizer isso, porque eles vão colocar como religião, vai falar que isso daí não é científico. Científico é a vontade do juiz, que vai manipular a lei como quer, né? Mas não é ciência você fazer um estudo metafísico do direito. Mas é ciência.
É isso então, meus caros? Já está chegando aqui a 1h30, eu acho que podemos encerrar. Foi até mais do que eu imaginava. Achei que eu tinha pensado numa forma um pouco mais curta também. Foi muito boa as colocações que trouxeram aí maiores reflexões acerca do que foi tratado, né? Isso daí ajudou bastante na prolongação, né, do nosso encontro. E, assim, eu pretendo encerrar já a apologia no próximo encontro, tá certo? Então, quem não terminou de ler, termine. E quem assistir depois também vai pegar esse recado, tá? Não terminou de ler, termine. Eu quero encerrar a apologia na próxima aula. E depois disso, eu já quero ver com vocês também, conversar com o Breno, jogar lá no grupo lá, para a gente poder pensar na próxima obra, tá bom? Vamos continuar aí no Platão. Acho que depois de dois Platões, parece o Cebolinha falando da janta, né? Depois de dois Platões, a gente pode a gente pode fazer um outro estudo, né, para dar uma arejada na cabeça e depois a gente volta para Platão. Fala, Breno. Bicho, que sacada, hein? Só dar um recado aqui pro pessoal, né? A primeira aula já tá lá gravada, já disponível no grupo, o link, né? E possivelmente a nossa próxima aula vai ser no dia 10. A gente vai estar conversando aqui, eu e o Tobias, vendo se ele está disponível e a gente avisa, porque quinzenal o próximo encontro é para ser no dia 10. Mas qualquer alteração a gente vai comunicando no grupo. É isso, meus caros. Vou encerrar aqui a gravação.